Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento, PS82 Português, PS82 Português. É incrível como o Brasil e o brasileiro continua sendo sensacionalista. Eu olhei um pedacinho de um vídeo que tinha mais de 247 mil views, ou pessoas que olharam esse vídeo. E tudo muito sensacionalista, um rapaz dando a opinião dele sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Em uma parte do vídeo, ele mostra uma foto do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. E ele diz assim: esse cara é um craque, é um craque de jogador. Ou seja, o que ele estava dizendo é que Eduardo Bolsonaro está fazendo assim um jogo maravilhoso. Deputado federal pediu licença, veio para os Estados Unidos, está trabalhando com o pessoal do Trump e outras pessoas, para o que possivelmente nós estamos vendo estar acontecendo no Brasil. Isso aqui é um alerta mais para os cristãos. Eu não gosto desse termo evangélico. Cristão de verdade. Você que está preocupado com a situação do Brasil e tudo isso, e ao mesmo tempo, você que pode também estar louvando as ações ou dizendo bem das ações de Eduardo Bolsonaro. Deixa eu dizer para você o que aconteceria com Eduardo Bolsonaro se ele fosse americano e deputado federal americano e fazendo o que ele está fazendo. Ou seja, vamos dizer que Eduardo Bolsonaro nasceu aqui ou se naturalizou aqui, entrou na política, concorreu, ganhou, é deputado federal. E ele pede uma licença e vai para um outro país para, tecnicamente, conspirar contra os Estados Unidos. Qual seria as consequências disso? Eu quero que você ponha atenção, porque se o Eduardo Bolsonaro fosse deputado federal americano, ele, no mínimo, estaria na cadeia. Primeiro, ele não voltaria para os Estados Unidos. Ele não voltaria para os Estados Unidos. Porque ele seria acusado ou de... uma lei que eu vou ler para você. Seria acusado de espionagem. Ele seria acusado de quase traição. E dentro das leis americanas, ele estaria incrivelmente perto de ser um traidor. E a pena é morte. Porque aqui nos Estados Unidos tem pena de morte. A pena seria pena de morte. Ele não está fazendo o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Se ele fosse americano, ele não teria ainda cometido traição. Mas eu vou dizer quão perto ele está, se ele fosse americano, de ser considerado um traidor da nação. Primeiro, essa lei que eu vou ler aqui, lei dos Estados Unidos, que é Código Penal dos Estados Unidos da América, número 18, parágrafo 953, é chamado Lei Logan, Logan Act. Diz assim: qualquer cidadão dos Estados Unidos, esteja onde estiver, que, sem autoridade dos Estados Unidos, iniciar ou mantiver direta ou indiretamente qualquer correspondência ou comunicação com qualquer governo estrangeiro ou com qualquer oficial ou agente deste, com a intenção de influenciar as medidas ou conduta de qualquer governo estrangeiro ou de qualquer oficial ou agente deste, em relação a controvérsias ou disputas com os Estados Unidos ou de frustrar as medidas dos Estados Unidos, será multado conforme previsto neste título ou preso por um período máximo de 3 anos ou ambas as penas. Ou seja, se o deputado federal nos Estados Unidos pede uma licença, ou sem pedir uma licença, ele vai para um outro país e basicamente conspira contra os Estados Unidos, o mínimo que poderia acontecer é uma multa e 3 anos de cadeia. Se ele for considerado espião,
aí a multa é multibilionária e são décadas de prisão. Para que a pessoa seja considerada aqui nos Estados Unidos traidor, deixa eu ler aqui para você. Deixa eu ler tudo. Este seria o artigo 3, seção 3, artigo 3, seção 3 da cláusula da Constituição dos Estados Unidos, que é a definição de traição. Traição contra os Estados Unidos consistirá apenas em levantar armas contra eles, contra os próprios Estados Unidos, ou de aderir a seus inimigos dando-lhes ajuda e conforto. Okay? Os dois elementos fundamentais que devem ser atendidos é, primeiro, o indivíduo que está sendo considerado traidor deve dever lealdade aos Estados Unidos, ou seja um cidadão americano ou uma autoridade, inclusive pessoas eleitas. Segundo, ele deve ter levantado guerra contra os Estados Unidos ou dado ajuda e conforto a inimigos, normalmente durante guerra declarada ou conflito armado. Além disso, uma condenação exige 2 testemunhas do mesmo ato explícito ou confissão em tribunal aberto. No cenário de um deputado que faz o que eu disse, se um deputado dos Estados Unidos deixa o país e convence o governo estrangeiro a impor sanções ou agir contra os Estados Unidos, isso necessariamente não atende ao padrão constitucional de traição. A menos que o país estrangeiro seja considerado inimigo, um inimigo em tempo de guerra, e as ações do deputado ajudem materialmente esse inimigo. No entanto, mesmo que não se enquadre como traição, isso pode violar muitas outras leis federais, como a Lei Logan. Então, quão perto o Eduardo Bolsonaro está de ser considerado traidor do Brasil? Não estou falando aqui a respeito de PT, de corrupção, disso ou daquilo. Eu estou falando de um deputado federal que pediu licença e aí então vai para um outro país e conspira com aquele outro país, com os líderes daquele outro país, para que algo seja feito ou aconteça no seu país original, o seu país de origem. Se o Brasil, em qualquer ponto, declarasse que os Estados Unidos é inimigo, ou deixa eu reverter aqui, se o deputado federal é americano, vai para outro país, vamos dizer assim, Espanha, e os Estados Unidos declaram a Espanha como inimiga da nação, existe a possibilidade daquele deputado federal que saiu dos Estados Unidos e foi para a Espanha de ser considerado traidor. Certamente, a lei exige que exista um conflito armado. Agora, conflito armado necessariamente não significa somente uma guerra como nós entendemos a guerra tradicional. Mesmo porque a guerra já mudou muito. Já não é como na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, ou a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, ou até mesmo a Guerra do Iraque, do Afeganistão. A guerra mudou muito. Transferindo toda essa ideia para a realidade brasileira, se houvesse, por exemplo, operativos, grupos de militares americanos em solo brasileiro, e nesse momento existe algum tipo de confronto armado
contra ou com autoridades brasileiras, seja polícia militar, civil, exército, que seja, até mesmo a Polícia Federal. Isso, então, poderia ser considerado pelo governo brasileiro um ato de guerra. No momento que o governo brasileiro declara isso, vamos dizer assim, para a ONU, naquele momento, Eduardo Bolsonaro poderia, de acordo com as leis americanas, Eduardo Bolsonaro poderia ser considerado um traidor. Qual é o meu ponto aqui? Meu ponto aqui é o seguinte: se Eduardo Bolsonaro fosse americano fazendo o que ele está fazendo, como ele está fazendo, sendo um deputado federal em licença no Brasil, a vida dele teria acabado. A vida dele teria acabado. Meu alerta é simples. Não estou falando a respeito de corrupção, não estou falando a respeito de PT, dos comunistas invadirem o Brasil, não estou falando nada a respeito disso. Estou falando nada mais da ação de um homem que quer a democracia, não obstante, dentro do país que diz levar a democracia para outros países, ele, na realidade, aqui, se ele fizesse o que ele está fazendo no Brasil, se ele fizesse aqui, ele nunca mais colocaria os pés dele nos Estados Unidos. Se ele colocasse os pés nos Estados Unidos, ele seria pelo menos, multado e pelo menos um mínimo de 3 anos de prisão. E dependendo se houve uma declaração de guerra ou houvesse um conflito armado e ele voltasse para os Estados Unidos, ele poderia receber a pena de morte. Então você vê que não é exatamente... Não é como a maioria das pessoas pensam. Estados Unidos está apoiando o Eduardo Bolsonaro e tudo isso, mas se um deputado daqui fizesse o que ele faz, o cara estava perdido. Então, o negócio é mais complicado do que parece ser. O que fazer? O que fazer? Eu não posso dizer aqui o que fazer. Mas como um bom cristão, a primeira coisa que você tem que fazer é você se arrepender dos seus pecados, se aproximar de Cristo e orar. Porque aqui nós estamos vendo o que diríamos em inglês double standard. Bolsonaro falando a respeito de democracia, mas os atos de Eduardo Bolsonaro num país democrático como os Estados Unidos o colocaria na prisão ou até mesmo a pena de morte. Interessante, né? As pessoas falam no Brasil, os comentários, que tem mais de 250 views. E os caras não têm a mínima ideia do que estão dizendo. Eduardo Bolsonaro não é um craque. Ele fugiu do país. Ele fugiu do país. Foi isso que ele fez. Eu espero que o povo de Deus no Brasil possa entender uma coisa. Quando Jesus veio e viu toda a corrupção que acontecia em Israel, Israel ocupado baixo ditadura romana, Jesus, sabendo que o mundo jaz no maligno, ele focou em uma coisa: salvar a vida daqueles que queriam ser salvos por Deus. Sabe por quê? Porque esse mundo não tem jeito, não. Depois que tudo acontecer, a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, aí a grande tribulação, aí a parousia de Cristo, Cristo voltando, o milênio, aí então, no fim do milênio, o julgamento do trono branco de Deus, a terra, esse universo é completamente destruído e teremos então novos céus
e uma nova terra. Isso aqui não tem mais jeito. A razão por que os cristãos lutam, pensando que se pode arrumar a casa, no caso do Brasil, é uma questão de uma teologia ideológica, de interpretação bíblica, alegórica, completamente errado. Talvez no próximo vídeo eu vou apresentar como o reino de Deus, é na realidade, em prática, assim como em teologicamente falando, como o reino de Deus está muito mais perto de uma ditadura e de um comunismo. Você entendeu certo? Mas nenhuma dessas duas coisas, ditadura ou comunismo, tem absolutamente a ver com as ditaduras e o comunismo como definidos aqui na Terra. Talvez eu faça isso, para você ver que essa ideia de democracia, primeiro, não está na Bíblia. Capitalismo não está na Bíblia. São invenções ou interpretações alegóricas da palavra de Deus. O negócio é muito mais complicado do que você imagina. Então aguenta aí, brasileiro. Dá tempo de bater asa e voar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ainda tem tempo de bater asas e voar. Deus abençoe. Love and peace. Bye bye.